E aí, povo de Cristo, como é que vocês estão? Estamos aqui em mais um NSDC Cast, o nosso podcast do Nós Somos de Cristo. Seja bem-vindo mais uma vez. E hoje, comigo aqui, me acompanhando, meu amigo Matheus Spairani. Amigo, irmão. Você está feliz, Matheus? Estou muito feliz. E você? Muito feliz também. Cara, hoje eu tomei uma chuva. Choveu pouco em Sorocaba, né? Cara, uma chuva. Tive que ir lá na CPFL e não tem lugar para estacionar. Uhum. Aí deixei o carro longe. Quando eu saí, aquela chuva... Só Deus. Fazia tempo que eu não tomava uma chuva dessa. É bom. Mas é bom. Sabe que... Dizem que me aumenta a lembrei imunidade. dos tempos de criança. Aumenta a imunidade, já dizia minha avó. O resto Deus sabe. Mas é isso. Obrigado por estar aqui com a gente. Satisfação. E hoje, gente, seguinte. A gente teve aqui em Sorocaba 24 horas de adoração. E, cara, que incrível esse evento, porque conectou muita gente, muitas pessoas. E conectou com a gente também igrejas e pessoas que a gente ainda não conhecia. E Sorocaba, uma cidade de, sei lá, deve estar chegando quase 1 milhão de habitantes aqui, né? A nossa região. A gente não conhece todo mundo. E que satisfação poder essa conexão que Deus está fazendo, ela ser fortalecida. Inclusive, a gente colaborando com isso, né, Matheus? Demais. E a gente tem o prazer de receber hoje aqui o Mura. Mura, Jackson. prazerzão ter você aqui. Satisfação, meu querido. Pra quem não conhece o Mura, eu também não conhecia, mas, cara, foi uma conexão. No primeiro dia que a gente se encontrou lá no Ministério Chama... Isso mesmo. Eu senti que houve uma conexão ali, né? Uma empatia. E hoje a gente está aqui também para conhecer um pouquinho mais, tanto da igreja, que o Mura faz parte, como o Mura. E aí, para quem não te conhece ainda, se apresenta, Mura. Bom, gente, meu nome é Fernando Murakami. Aí o pessoal me chama de Mura, né? Por causa do Murakami, né? Lógico. Eu sou aquela mistura clássica que o pessoal fala da mãe brasileira e o pai... perdão. Pai japonês e mãe normal, que o pessoal fala. Né? Eu sempre faço piada, sempre faço. Mas é exatamente isso. Muita gente fala assim, seu pai é japonês, sua mãe é normal. É exatamente isso. Né? Então, eu sou mestiço, né? Tenho 41 anos, apesar de não parecer tanto. Realmente. Tá conservado. Mas, e é isso. Eu faço parte congrego na Casa de Oração Filadélfia. Legal. Né? Jardim Mágico do Carmo, perto do Parque das Águas. E eu tô lá faz um bom tempo já. Entre idas e vindas, mas já tô lá faz um bom tempo já. Que legal. Eu vou pegar aqui no Mura. Sim. Vamos começar por aí. Isso. Você nunca pensou em morar no Japão? Não, nunca pensei. Tirar nunca tive vontade. Cidadania, não sei como é que funciona, mas... Não, então, tem uma prima que foi, né? Eu sou formado em design gráfico, né, na Belas Artes, minha prima também é formada, e ela tomou esse caminho. E eu acho que tem um pouco pelo que ela contou no começo lá, também deu uma assustada, assim, sabe? Entendi. Faz tempo que ela foi? Faz muito tempo, muito tempo. Eu não lembro certinho agora, acho que foi em 2005 que eu me formei, então faz um tempo já. E não conhece? Nunca foi? Não. Nem para visitar? A única coisa que eu gosto do Japão é vontade? a comida japonesa, a única coisa que eu gosto. Eu gosto também. Eu sou suspeito para falar que eu gosto também. E conta um pouquinho da igreja, como é que é, enfim... Cara, a Casa de Oração Filadélfia, ela tá aqui em Sorocaba há 30 anos. Por que não chama... Vamos começar por aí. Por que não chama igreja? Por que é Casa de Oração Filadélfia? Eu imagino que tem um propósito nisso. Que veio... É de 1915, né, que foi formada, né, a igreja. Então, tem uma parte histórica que, sinceramente, eu não conheço, tá? Mas, faz uns dias ainda. Faz uns dias, né? E aí, foi para Torre de Pedra, né, a cidade. Legal. Começou. Depois foi Capão Bonito. Legal. Né, e o meu tio, que é o pastor, ele saiu de Capão Bonito e veio para Sorocaba. Mas ainda é uma igreja que só tem em Sorocaba ou ainda... Não, ainda tem. Tem outras unidades? Sim, tem lá, inclusive em Capão mesmo, em Itapetininga. Aí hoje a gente está em Pissarras também, em Santa Catarina. Em Santa Catarina. Inclusive eu estava lá quando você que a gente se falou, isso, né? Isso mesmo. Minha família é de lá, de Florianópolis, Blumenau, ali daquela região. Minha irmã nasceu em Blumenau, meus pais nasceram em Florianópolis. É demais lá, eu conheço bastante lá. Legal. E então é uma igreja que nasceu aqui na nossa região, né? Sim. Que incrível, que incrível. E casa de oração, vocês imagino que tem forte isso, a questão
Sim, foi um DNA mais ativo, assim, né? Sim. Mas ainda a gente carrega Provavelmente deve ter pouco disso. começado como o Isso. local de oração, né? Isso, exatamente. Então, depois veio isso. E, na verdade, depois, se eu falo casa de oração, quase... Não que ela não é muito conhecida, mas geralmente o pessoal conhece por COF, né? Casa de oração Filadélfia. Então, o pessoal mais amigo assim começa, vai mandar uma COF, entendeu? Então, quando fala casa de oração... Quando fala casa de oração Filadélfia, talvez a gente não conheça, entendeu? Mas quando fala COF, eu sou um pouco mais familiar, né? Com algumas pessoas. É engraçado que, por algum motivo, na minha mente, eu fiz uma ligação tipo IHOP, sabe? Acho que eles devem ter alguma coisa... E, nossa, é muito... né? 1915. É bem, bem antigo. A Hop deve ter se influenciado por vocês. Mais fácil. Realmente, é mais fácil o IHOP ter sido criado ali, nascido um pouco depois. E você é ministro lá? Sim, hoje sou. Pastor? Não. Ainda não. Não, ainda não. Ainda não. Isso Deus sabe, né? a gente não é Não é. Mas, quem deseja, né? Psicopado, boa coisa deseja. Não vou perguntar se você deseja para não constranger. Mas desejar não é um problema, né? Mas tem o tempo de Deus, tem os propósitos de Deus, né? Cara, Claro. eu costumo falar que, assim, cara, se o Senhor mandar, ele vai prover tudo, né? Sim. Porque capaz a gente não se acha de nada, na verdade, né? Esse sentimento de capacidade, de dependência de Deus, a gente sempre tem que ter, né? Então, eu costumo falar assim, se o Senhor tá na jogada, cara, eu vou para cima, entendeu? Eu não procuro tentar obedecer sempre, né? A voz de Deus, né? Então, eu caminho em cima disso mesmo, né? Então, a gente pode contar mais depois, mas já aspirei muita coisa, já quis muita coisa e eu entendi que, de repente, saí um pouco daquilo que Deus tinha, sabe? Entendi. E aí a gente colhe alguns frutos que não é muito bacana, né? O Senhor permanece com graça, ensina a gente, né? Mas a gente colhe uns frutos, às vezes, que... Mas são coisas boas para o nosso amadurecimento, né? Sim, perfeito. Porque quando a gente é mais novo, o Matheus está aqui, mais Obrigado novo que por nós. me usar como exemplo. Mais novo, né? Mas tem coisas da idade que a gente deseja e depois a gente vê que não aconteceram e a vontade de Deus é soberana e foi bom não acontecer, né? Sim. Então, mas é bom sonhar também, né? Não, com É certeza. bom sonhar, é Com bom certeza. correr atrás dos sonhos e não só deixar o sonho, né? Na mente. Correr atrás, porque também se não der certo, você já sabe que Deus não queria daquela forma, né? Verdade. Eu às vezes penso que muita gente é bom tentar algumas coisas, né? Logicamente que eu não estou falando aqui de sair do meio da igreja, da convivência, para coisas fora da igreja. Sim, entendi. Mas até dentro da igreja, eu vejo como positivo quando alguém tenta alguma coisa, porque muitas vezes o propósito a gente encontra tentando na caminhada. E aí, né? Tem gente que tem um propósito muito claro, né? Mas tem gente que não tem. Tem gente que fica perdido dentro da igreja, né? Você já liderou jovens, alguma coisa do tipo? Sim, hoje Você está liderando jovens. Estou com líder de jovens, né? Está acontecendo muita coisa, a gente está transicionando muita coisa na igreja ainda, né? Eu sinto que ainda posso colaborar, mas a gente tem pensado já em formar um pessoal para estar num lugar, assim, sabe? Para a gente poder desenvolver, talvez, outras partes, né? E eu estou também liderando louvor também lá, né? Então, Eu até ia perguntar, você é nascido em um berço cristão? Como que funcionou isso? Não, cara, eu converti com 19 anos. Até chegar no COF, né? Não, foi com 19 anos que eu me converti. Legal. Eu já cheguei, o Senhor me resgatou mesmo. Foi um resgate. Assim, contando um pouquinho da minha história, né, até chegar talvez no ministro de louvor, que você perguntou, que eu acabei atropelando um pouco a pergunta. Mas aos 9 anos eu perdi minha mãe, né? Então, aí cresceu eu, a minha irmã, e minha irmã foi, assim, um milagre, porque era para ter ido às duas, né? Mas aí conseguiram tirar. Minha mãe pegou uma pneumonia muito forte durante a gravidez. E aí complicou e os médicos, a única alternativa que tinha, a mãe, infelizmente, né? Não tinha como e conseguiram, graças a Deus, né? Salvar a vida da minha irmã. Ela nasceu prematura e aí ela ficou um tempão lá na incubadora. E aí configurou eu, minha irmã e meu pai, né? O japonês, né? Seu Toshio, o nome dele. E aí, cara, o senhor mandou uma provisão que foi minha avó, né? Que cuidou da gente. Que foi uma mãe. Exatamente. Então, minha avó assumiu um BO, cara. Pensa, cara, um moleque de 9 anos, né? Com toda essa situação. E minha irmã, recém-nascida. Tanto é que minha irmã chamava minha avó de mãe, né? Então, assim, foi
uma configuração diferente, né? Mas, assim, eu dou graças a Deus pra minha avó. Minha avó ela tá com o senhor já, né? Faz, acho que uns 4, 5 anos que ela faleceu. Mas, assim, cara, eu tô hoje aqui sob as orações dela. Uau. Porque, cara, ela não... E ela era se cansou. cristã. Cristã. Então, assim... E é engraçado, né? Porque quando tem um representante de Cristo na nossa casa... Assim, eu nunca fui de zoar muito, assim. Fiz coisa errada, mas, assim, nunca fui de zoar. Não tinha maldade, assim, sabe, no coração. Mas eu tinha um temor muito grande. Minha avó sempre falava assim, Fernando, aonde você vai? Né? Aonde você vai? Cuidado com quem você anda. Então, a impressão que eu tinha, se fizesse algo errado, é que era um trovão na minha cabeça, assim, sabe? Essa impressão que eu tinha, né? É que é um temor, né? Isso, é um temor. Então, era algo gerado para minha avó já, né? E minha avó é muito, muito carinhosa, ela era, sabe? Então, muito amorosa com a gente. Então, cara, assim, ela plantou com a vida. E ela era de que igreja? Ela era da presbiteriana lá em Itapeva, né? E aí ela foi de Itapeva para São Paulo para cuidar da gente, entendeu? Então, vocês são de lá? De Itapeva? Não, minha família, sim. Parte da família saiu de lá e hoje está aqui, né? Sim. E a família, parte de pai, está em São Paulo. Que legal, que legal. E aí, nessa trajetória, como é que foi a chegada na igreja? Porque, sim. Então, enfim, aí assim, cara... Você tinha esse temor, mas você ainda não estava na igreja. Não, então, aí aconteceu. Cara, eu peguei uma fase que, assim, aí eu tenho uma tia, né, graças a Deus, ela tá viva, né, tá com a gente até hoje, e ela orava muito por mim, né? E ela ia para São Paulo, trabalhava lá no Banespa, né? Na época, no Banco Banespa. E ela falava sempre para mim assim, cara, tem um pessoal lá na Renascer em Cristo, que tem aquele projeto SOS da Vida, se não me engano, que era uma segundas-feiras tinha, que ia tocar rock lá. Eu sempre fui fissurado em rock, né? Rock, rap, hip hop, as coisas eu sempre curti muito. Você já era né? músico nessa época, não? Cara, só sabia tocar violão um pouquinho, assim, né? Não é nada de tocar mesmo, assim, eu só arranhava. E aí, cara, nesse contexto que eu conheci Jesus, entendeu? Então, eu ia lá na Renascer, né? Lá na Avenida Lins Vasconcelos, na Vila Mariana. E, cara, eu comecei a conhecer Jesus lá, cara. Eu estava ouvindo rock, porque, assim, não ia chegar de outra forma no meu coração, né? Não ia chegar de outra forma. E foi muito junto que o pessoal aqui de Sorocaba, da COF, começaram a orar por mim e dar uma investida, sabe? Ligava de vez em quando, né? Tudo. E a grande parada para mim é assim, que por mais que eu tava com os amigos loucos, tal, né? Usavam maconha, as coisas assim, tudo. Foi um tempo curto que eu tive com relação à droga, mas foi muito intenso, sabe, cara? Então, assim, tipo, barbarizou muito, assim, nessa parte, né? Mas, como eu te disse, não tá nada de maldade, nada. Mas, assim, foi um tempo ruim na minha vida, porque eu perdi um ano, praticamente, né? Só... Quantos anos você tinha nessa época? Tinha 17 para 18. Isso Entendi. é anos 90? Isso. Anos 90. Né? 97, 98. Tá. E foi nessa transição, 98 para 99, que eu me converti, né? Então, assim... Foi um processo, mas o que eu achei mais, assim, de verdade, o que mais me tocou é porque eu me pertencia a algum lugar. Então, quando o pessoal começou a me ligar, né? Meu primo, que era pastor também, me ligava. Pô, vem pra cá um dia, tal. Eu vim pra cá uma vez. E eu comecei a me sentir que eu pertencia a um lugar. O pessoal gostava de mim do jeito que eu era, sabe? Não precisava... Seu tio já era o pastor? Já era o pastor, isso. Do COF. Isso, exatamente. E aí tinha uma outra galera também, né? Na época lá, que era muito mais jovens, né? Naquela época. Então, eu senti em família, cara. Pela primeira vez na minha vida, eu falei, cara, eu pertenço a algum lugar. Alguém se preocupa comigo. Isso, exatamente. Pelo que eu passo. Exatamente. Então, isso foi uma coisa assim, assim, teve encontro com Cristo, mas essa primeira parada foi isso. A música, né? E depois essa parte de sentir pertencer a algum lugar. Você acredita que isso seria a coisa mais importante hoje para alguém permanecer numa igreja? Lógico que tem o lado espiritual, tem uma boa palavra, sim, enfim, né? Mas hoje, alguém que está chegando para conviver ali numa família espiritual, se sentir pertencente é o mais importante. Sim. Eu acredito que uma das coisas importantes, né? Porque quando você se sente pertencente, né, cara, você começa a ter mais liberdade para você abrir seu coração, né? A minha esposa fala muito isso, né? Que às vezes a gente cria algumas distâncias e às vezes cobra que as pessoas abram o coração com a gente. Mas a gente tem distância, então como a pessoa vai se sentir íntima para abrir o coração, né? E todas as minhas questões, eu comecei a sentir liberdade de conseguir abrir, entendeu? Com essa galera. Imagina, desde os 9 anos até então, sempre fechado ali, né? Meu pai é uma benção primeiro, ele é japonês, né, cara? Então ele é muito fechado, meu pai, né? Então eu achei uma galera que podia conversar. E aí eu comecei a abrir meu coração de verdade, cara, sabe? E aí que quando você abre o coração, o senhor começa a trabalhar, né, cara? E um processo... Já é, exatamente, cara. Aí o senhor arrematou ali. E sempre envolvido com música, cara. Isso que é mais legal. Que daí, do contexto lá da Renascer para Sorocaba, ia ter um show de talentos na igreja, né?
E aí o pessoal ficou brincando, assim, né? O pastor que na época lá, Adriano, ele era muito brincalhão. E então ele falou assim, vai ter uma atração internacional aqui, né? Talvez brincando com o ser japonês também, né? E aí a gente montou uma banda, cara, e tocamos Cats Barnea, cara. Uau. Aquela música Gênesis, não sei se você Eu se conheço. lembra. Aham. Nessa época, eu tenho os... Vinil? O vinil. Lá, opa. cara. Banda Resgate, Cats Barnea, Não. Frutos Sagrados. E você não vai acreditar. Depois, eu fui saber que o Jadão morava no meu prédio. Ah, Depois que eu saí, depois que ele foi embora, que eu encontrei ele na Renascer, que ele falou, ué, você tá fazendo aqui? Eu falei, cara, eu moro lá. Tá. Cara, que loucura, né? Mas foi nesse contexto, cara. Então, eu vim pra cá, né? Nesse chamariz, né? Eu vim pra cá pra igreja e tal. Aí eu fui, cara, e aí foi aí que começou esse processo, né? Você ia nos SOS da vida que tinha aqui? Aqui? Que chegou a ter aqui em Sorocaba? Não, em Sorocaba não. Não. Eu fui Porque em São teve uma Paulo. época que teve aqui na DPM, que Olha, teve que legal. lá no... Onde tem bastante shows aqui em Sorocaba? Recreativo. Recreativo. Ah, tá. Chegou a Uhum. ter, aí veio a Banda Resgate, veio Cats Olha, que Barnea, legal, veio a Oficina G3. Tem uma época que eles estavam tendo em São Paulo e Veio pra cá. eles vinham muito pra cá também. Ah, não, então... Mas eu Você não- tava lá, provavelmente. Sim, é. provavelmente. Mas foi isso, cara. Então, assim, de qualquer forma, a minha chegada como ministério de louvor foi desde o comecinho já, da conversão, né? Então, eu já fui inserido nesse contexto, né? Desde o começo. Sempre, né, tocando, e aí foi evoluindo com o pessoal. Mas sempre foi em cima disso daí, entendeu? Que ainda começou tudo. Legal. E daí pra começar... Aí você fez esse show de talentos e já começou a ser músico na igreja? Como é que aí, assim, então, e nessa época, sempre Deus faz uns arranjos muito loucos, né? Porque essa banda aí, né, que foi brincadeira, acabou assumindo o ministério de louvor, porque a banda que estava lá, aconteceu deu uns BO lá, e ela acabou saindo da banda de lá, né? Então, aí o pastor falou assim, não, então, vocês assumem. Então, eu que vinha de vez em nunca para cá, de repente, o pastor lá do líder do louvor conversou comigo e falou, você não consegue vir mais para cá, umas 2 vezes por mês e tal. Aí eu comecei a vir, só que dessas 2 vezes por mês começou a vir todo final de semana, cara. E eu fiquei, talvez, deixa eu ver, quase uns 5, 6 anos, cara, vindo todo final de semana para cá. Daí. Uau. Até vir definitivamente. Isso, Mas definitivamente eu vim só agora, recentemente, na verdade. Antes de começar aqui, quase que a gente começou o podcast antes de começar a gravar, né? Que você falou assim... Sabe como eu comecei a cantar? E aí a gente falou, não conta agora. Mas agora conta. Tá, então, Agora é a hora. Foi assim, porque eu sempre tive envolvido sempre fui tocando violão e guitarra, né? Sempre fui apaixonado por guitarra, né? Até por causa dos hardcore que eu ouvia, essas coisas, né? Tudo. Então, sempre curti muito guitarra. Então, eu sempre fui nesse contexto, né? Eu era o guitarrista da igreja, né? Apoiava, o que precisava também apoiava outras coisas, mas eu sempre fui guitarrista. Nunca tive essa parada de querer cantar, nunca tive intenção de ministrar louvor, né? E vamos falar assim, velho, trouxe toda a caminhada, eu sempre fui atuando como guitarrista, né? Inclusive, aí eu fui não só na COF, né? Teve um tempo que, não lembro certinho o ano agora, talvez 2006, não. 2006, por aí. 2007, isso. Aí o que aconteceu? Teve uma divisão na igreja, né? Foi forte, o pessoal sentiu. E nesse mesmo tempo, eu comecei a ter muito contato com o pessoal da igreja coreana em São Paulo. Não sei se vocês conhecem aí, MOSP. Não conheço. Tá, é uma igreja coreana. Já ouvi falar. Então, assim, e nesse mesmo tempo também, eu conheci o Gregório McNutt, né? Uau. E aí, assim, foi, cara, uma ligação muito louca. Vamos voltar um pouquinho só para organizar a ideia. Esse pastor Adriano, que é um pastor, né, que era de jovens lá, ele foi para o Clamor, né? Escola do Clamor. Isso, Escola do Clamor. Aí, a gente foi uma vez lá e participou do Som da Chuva. Fomos para encontrar com ele, né? Ele e minha prima, casado com minha prima. Encontramos com eles lá. E aí, eu conheci um pessoal de Vitória lá, né? Quem lá? Não, um pessoal que estava no Som da Chuva, né? Eu conheci esse ano o pessoal de Vitória lá. Ligado ao Danduque e tal. Tá. Não, mas é que isso aí, cara, é bem antes, né? Isso eu falei pra você, acho que é um pouquinho antes, 2005, acho, cara. Tá. Acho que é 2005, isso mesmo. E aí eu fui pra lá, conheci esse pessoal. E esse pessoal, aí eu fui pra lá uma vez, pra Vitória, pra conhecer eles tudo, né? E eu fui apresentado por Lucas Souza, não sei se vocês conhecem, é um cantor. Conheço. Né? Hoje ele seguiu outro caminho, mas ele foi apresentado para ele. E aí eu fiz um contato com ele, porque ele falou assim, cara, de vez em quando eu vou para São Paulo lá, né? Eu te dou um toque se for lá na igreja. Eu falei, cara, demorou. Aí eu tive contato com ele, né? Comecei contato com ele. E nesse meio tempo, ele juntou também com o Gregório. Então era a equipe do Gregório que ministrou até então com o Gregório, né? Que eu fiz parte, mais o Lucas Souza. Então eles ministravam juntos.
Aí teve um acampamento que ele foi, da igreja coreana, em São Paulo, que falou assim, cara, precisando de guitarrista, cara. Você consegue fazer pra gente? Era um carnaval. E aí ele falou assim, cara, vai estar o Gregório, não sei o que. Cara, a primeira vez que o Gregório pegando naquelas conferências do David Keelan, cara, eu fiquei impactado com a vida do cara, né, velho? Eu falei assim, mano, nunca tinha visto um cara desse pregando assim, né? Tanta paixão por Jesus, cara, que pelos poros saía assim, né? E aí, cara, e quando ele falou com o Gregório, eu falei, cara, conversei com o meu pastor, né? Eu falei, cara, deixa eu ir, porque, meu, pode fazer uma ponte e tal, né? E, cara, né? Não, vai lá, liberou. Aí eu fui lá, ministrei com eles, cara, e foi muito massa, porque daí eu conheci, nesse acampamento, aí foi o Simon Kang, que é um amigo meu que também tem um ministério, o Juliano Som, né? Estava lá, também conheci ele, o Gregório, o Lucas, né? Que eu já conhecia, e uma galera dessa igreja coreana, entendeu? E aí, depois de um tempo, né? O Gregório, tipo, toda vez que tinha alguma coisa para cá, ele dava um toque, ó, você consegue fazer uma guitarra pra gente lá, não sei o quê. E aí, nesse tempo que chegou aqui, dividiu a igreja, né? Eu falei assim, pô, eu acho que fui o terceira via lá. Eu voltei para São Paulo, entendeu? Entendi. O pessoal aqui, né, deu uma dividida aí. Isso deve ter machucado muito a igreja, né? Sim, foi difícil mesmo. Mas, assim, e aí eu tomei o caminho para São Paulo. Por quê? Meu pai, né, cristão, né, e na igreja coreana eu senti até uma oportunidade de falar, poxa, de repente ele consegue, né, estar mais com a gente, né, no Médio Oriental, né? E ele foi algumas vezes mesmo, foi bem legal, assim. Mas aí, uma vez na coreana, aí eu fiquei quase, assim, direto indo com o Gregório, né? Então, onde que ele ia e a galera ia, eu ia junto, né, pra tocar guitarra. E ficou isso, acho que foi um ano e pouco, 2 anos. Aí, depois, eu casei, né? E depois a gente foi para o Ministério Integral com ele em Santa Catarina, né? De São Bento do Sul, a cidade. E lá a gente ficou mais 1 ano e meio, né? E aí, de 1 ano e meio, aí depois também aconteceram algumas coisas, que daí falou assim, pô, o Gregório sentiu que não era mais, era muito pesado para ele, na verdade. Porque assim, o Gregório nunca cobrou, né? Para ministrar. Então, quando ele ia com uma estrutura de banda, era oferta, então, né? Ele teria que dar um outro passo daí, né? Então, ele sentiu que começou a ficar muito pesado. E só o tecladista lá, que sempre acompanhou ele, que talvez o Júnior Mas, né, que é um grande amigo, talvez que desse certo para ficar mais, assim, porque é um cara só, né? Mas com banda, eu acredito, né, que ele tenha sentido muito, assim, né? E aí o senhor começou a fazer uns arranjos, né? Aí a minha mulher ficou grávida, né? E aí eu falei, preciso voltar para São Paulo. Né? Eu voltei para São Paulo. E foi mais ou menos isso que eu falei para vocês, esse negócio de alguns tempos de Deus. Porque eu tinha muita vontade. Eu falava assim, cara, eu acho que eu nasci para isso. De ministrar itinerante, guitarra, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, né? Só que assim, aí a gente ora, mas já com uma cabeça assim, vai dar certo, né? Vamos que vamos, né? Só estamos orando só para Deus validar, né? Mas vamos que vamos, né? E eu entendo que talvez não tinha sido tempo de ter ido, sabe? Porque, dando o que fala, né? Quando você segue algo de Deus, uma direção de Deus, tem paz, provisão e poder, né? Então, quando você vê que tem deficiência em alguma parte dessa aí, você fala, poxa, talvez eu acho que, né? Mas, como eu disse, né? O Senhor é muito gracioso, né? E o Senhor ensina e cresci muito, né? Nessa época. Mas, assim, teve algumas consequências bem difíceis, né? Principalmente financeiras, né? Entendi. Na minha vida nessa época, né? E aí, retornando, né? Aí eu fiquei na igreja coreana um tempão, né? Lá, aí com o Juliano Som lá também, né? Mas aí mais na parte do louvor mesmo, né? Fiquei com eles lá. Conheci Simon Kang, né? Que as composições do Juliano, do primeiro CD, algumas são dele, né? Então, ele também é um cara muito talentoso, e meu irmão precioso em Cristo também. Aí fiquei um tempo com ele também, que a gente fez até umas conferências livres, a gente participou de algumas. A banda 5AM, o nome da banda. E depois, cara, dali, aí outros processos aconteceram na minha vida, né? Que daí eu catei e vim para Sorocaba, mas aí vim para definitivo, né? E aí faz... Aí você voltou pro COF. Isso. Aí eu voltei para COF, né? Aí fiquei na COF. E aí, nesse contexto, voltei de novo como guitarrista e tal. Só que aconteceu. Começou algumas peças saíram, né? Foi uma nova liderança, né? Que deu uma apertada no cinto algumas coisas e um pessoal acabou saindo, né? Sentindo a direção de Deus para outro lugar. E aí ficou uma deficiência, porque assim, tinha pouco cantor e pessoas que ministravam, né? E aí a gente sempre orando, né? Senhor, levanta alguém, manda alguém, manda alguém, manda alguém. Né? E aí chegou um dia que eu estava até lá em São Paulo, na igreja com a minha irmã, e eu fui participar do louvor lá, cara, e de repente o senhor começou a fazer um download assim na minha cabeça, cara. Sabe quando você não consegue... Cara, eu nem lembro que música, eu não lembro nada, mas eu lembro que o senhor começou a falar muito, cara. E falando assim, cara, eu preciso usar vocês, né? Não sei, preciso só de coração disposto, né? Não preciso que você seja né, o cantor, né? Só coração disposto.
E eu voltei, né? Foi uma virada de ano, cara. E eu voltei no dia seguinte e falei assim, cara, vamos para cima. Eu falei pro meu primo, né? Que é líder do louvor. Na época, eu falei, vamos para cima, cara. Deixa eu tentar ver o que acontece aí. E foi nesse contexto que eu comecei a cantar. Então, eu não sou cantor, sabe, cara? Assim, tento fazer o meu melhor sempre, né? Mas não sou cantor. Mas foi esse contexto que surgiu, cara, né? Mas aí eu creio que nessa caminhada o senhor vai adicionando muita coisa, né, cara? Né? Vai nos processos que passou, né? Com as pessoas com quem que eu andei também, né? Eu creio que eu recebi muito, cara, sabe? Muito. Do Gregório, esse lance, assim, enquanto todos estão preocupados com muitas coisas, alguém tem que se preocupar com o coração de Deus, sabe? Alguém tem que olhar para o Senhor e falar, Senhor, o que o Senhor quer? Né? E isso era muito forte no Gregório, cara, no DNA, sabe? Assim, de profético, assim, né? Ele não conseguia, tudo que ele fazia era, mas e o coração de Deus nisso? Mas e Deus nessa parada? Como é que fica, entendeu? Você via isso palpável, cara, na vida dele. Palpável. Tirando a paixão e a devoção que ele tinha, cara, ele tinha uma frase assim, que ele não ia deixar o sol adorar a Deus antes dele. Então ele acordava todo dia, tipo, 4 e pouco da manhã, e era todo dia mesmo, cara. Podia estar em viagem, podia estar em casa. Na casa de São Bento, lá era muito bonita a casa que ele tinha. Ele levantava, ia pro devocional, Bíblia, os iPods dele na orelha, adorando a Deus, e ia, cara. Foi um presente de Deus, cara, que eu tive, cara, caminhar com ele, cara. Porque E eu, de verdade, falar pra você que eu também me arrependo de não ter aproveitado mais, cara, sabe? Mais do que, assim, eu podia ter, sabe, sentado no pé dele lá e recebido mais, assim. Mas, amém, né? Foi o tempo que eu tive com ele, mas foi muito precioso. Certo, né? Foi um tempo certo, mas muito precioso, cara. Uau. Muito precioso. Que legal. O Mura, dessa sua jornada aí, estamos falando de 98, que você se converteu, depois você começa a tocar e tal. Como que você vê a igreja brasileira daquela época e hoje? Como que você tem visto isso? Cara, parte de adoração? Sim, eu acho que eu falava. Eu acho que eu consigo, talvez, chegar um pouquinho mais na parte da adoração. Cara, quando eu comecei a tocar, ainda tinha um pouco de dificuldade com o negócio de guitarra, as coisas assim, né? Então, não era todo mundo que gostava, né? De guitarra, assim, tudo. Apesar de, graças a Deus, tipo assim, ter esse movimento de rock veio um pouco mais forte, né? Mas não era todo mundo que curtia, né? Então, tinha um pouco de resistência, assim. Ainda tinha uns conflitos quando de bermuda na igreja, por exemplo, entendeu? Então, tinha coisa que pessoas eram inadmissível, né? Então, eu via muito isso daí. Mas na adoração, eu creio que, assim, a gente começou a sair de uma adoração muito na época de guerra, não sei se você lembra, né? Sim, Era muita guerra espiritual, e guerra. E, de repente, veio a adoração extravagante e trouxe, né, um pai mais presente, intimidade, né? E aí eu creio que houve o primeiro choque. Porque eu acho que muitos ministros, inclusive a gente que ministrava, a gente não soube respeitar a transição, né, de uma galera que vinha da batalha espiritual, né, e daquela adoração, para uma galera, de repente, cantar um pai mais presente, essa intimidade. Então, eu acho que a gente não teve sabedoria para fazer essa transição, né? Então, a gente tem esse primeiro estágio, né, que eu acompanhei, né? Aí, essa parte da oração extravagante, com Cirilo, David Keelan, né, asa da oração, isso aí tudo foi muito forte para mim. Me fundamentou em muita coisa que eu vivo hoje, né? Porém, também, como a minha leitura, tá? Assim, eu acho que tudo que Deus faz é muito bom. Mas aí o homem põe a mão, cara, tenta moldar ou trazer um ganho para aquilo, cara. E aí, quando perde a verdade e a motivação correta, eu creio que o Senhor até tira a mão, sabe? E eu vejo que aconteceu muito isso, sabe? O pessoal... E dois problemas, né? Esse, e o outro também, eu acho que foi muito raso na palavra, né? Então, a gente teve mais adoração do que palavra, né? E a gente estacionou num tempo assim, né? E aí eu vejo os frutos também de uma geração que só vivia atrás de conferência, porque da minha galera, cara, que eu conhecia, assim, de verdade, talvez seja uma metade, cara, não permaneceu, sabe? Não criou fundamentos, isso, né? No meio do caminho, alguma coisa desviou, sabe? Gente que desviou mesmo, assim, sabe? Que foi pro outro lado, assim, do rolê. Tem gente que só esfriou, mas não conseguiu se reconectar mais, né? Aí a gente caiu... Aí que tá. Quando você não tem o fundamento da palavra, qualquer coisa que brilha, te chama atenção, você segue, né? Então, aí começaram a entrar várias coisas mais humanistas, autoajuda, assim, cara, muito forte, né? E, cara, eu senti que a galera começou a desbandar, assim, sabe? Então, quando eu olho para uma galera que a gente cresceu junto, eu vejo alguns próximos, eu valorizo muito, sabe? Eu falo, cara, essa galera permaneceu, sabe? Realmente estava fundamentada na palavra, né? Insistiu bastante. Isso. Né? A COF é uma igreja mais conservadora? Ou como que é? Cara, você falou de bermuda aí. Então, assim, meu pastor tentou quebrar muito isso, sabe? Meu tio, que é o pastor, ele tem a cabeça muito bem aberta assim, em relação a isso, né?
ele segurava um pouco para não chocar tanto o pessoal mais velho. Mas aos poucos, assim, a gente foi colocando. E hoje é bem de boa, cara, de verdade, assim. Hoje é muito de boa. É engraçado. A gente conquistou isso. Hoje sou eu, cara, que hora que eu vou, tipo, assim, vou pregar na igreja, por exemplo, eu não consigo ir de bermuda. Eu vou de calça. Aí o pessoal fala, mano, você foi o primeiro que lutou para as bermudas, aí agora vai de calça pregar. Mas é que eu fico pensando assim, se eu ir de bermuda, pode ter alguém que feche o coração para aquilo, eu prefiro ir de calça. Sabe? É que mensagem chega e não vai me custar nada, né? Às vezes a gente fica tão turrão em umas coisas que não tem porquê, né? Mas é engraçado isso, cara. Você depois fala assim, os caras, mas e aí, cadê a bermuda? Mura, o COF hoje tem um objetivo, um propósito, por que vocês estão, né, esse pós-pandemia, o que vocês estão buscando, o que vocês estão entendendo de Deus aí? Cara, assim, a gente tem uma visão muito forte lá na COF em relação a... Eu tô falando o COF, mas é a COF, né? Porque é a casa. Isso, né? Também. Assim, da questão da restauração da igreja, né? A gente tem muito isso, né? Esse DNA assim forte do serviço à igreja, né? Então, essa palavra igreja, para a gente, sim, tem um sentido muito amplo, assim, sabe? Não é só uma reunião de quatro paredes, primeiro, a gente sabe, né? Mas a gente tenta aprofundar muito no que diz respeito à igreja, né? Nós como igreja. E o governo de Deus sobre nós, né? Do Senhor sobre nós. Então, assim, isso são pilares assim, fundamentais. Assim, a gente caminha muito em cima disso, né? Mas, assim, depois que houve a divisão, né? Meu pastor, o pastor Amarido, ele abraçou essa visão. Alguns não entenderam no começo, né? Tudo. Então, deve fazer uns 9, 10 anos que a gente começou a caminhar sobre esse propósito firme, entendeu? Então, tipo assim, hoje a gente sabe para onde a gente caminha, entendeu? Você, né? Mas, assim, ainda quer dizer, perto da idade da igreja, ainda é novo, né? Entendi. Então, assim, eu creio que o senhor está... Tem muito mais ainda. Isso, né? Eu creio que o senhor está moldando muita coisa ainda, né? Porque você abraça uma visão, aí você começa a ver alguns excessos que a gente mesmo comete, né? Fala, então, eu creio que a gente está nessa época, sabe? De ajustar. A pandemia, até compartilhei com vocês aquele dia, né? No negócio da pandemia, que a gente sentiu muito, porque a gente sentiu que a galera foi balançada, né? Na pandemia. Como é uma igreja de pessoas mais velhas, né? A gente perdeu alguns irmãos, né? E perdemos irmãos... Perdeu, quando você disse, de falecimento mesmo. O senhor está com o senhor, né? Então, assim, a gente sentiu muito, né? Tinha uma irmã, a Esther, que ela... Cara, pensa numa mulher que... Inclusive, na foto do Google, lá na Street, ela tá num portãozinho lá abrindo, cara. É impressionante. Uau. Tanto que ela tava lá servindo, apareceu ela lá abrindo a igreja. Passou o carro do Google. Exatamente. Então, assim, ela é muito preciosa. Então, a gente sentiu muito a perda dela, né? E depois outros irmãos também. E aí teve um pastor também, só que não depois da pandemia foi um acidente também que a gente perdeu. Então, assim, teve essas recentes, assim, perdas, sabe, que deu uma balançada. Mas eu sinto que essa pandemia esfriou um pouco, sabe? Teve pessoas que não retornaram, né? É um cenário que eu vejo, né, acontecendo em bastante lugar, mas teve muita gente que não retornou também. E a gente entende, né, também que é um cenário que ninguém viveu. Né? E ninguém estava preparado, né? Exatamente. Que pastor que estava preparado para enfrentar isso, seja em culto online, seja, enfim, atender os irmãos. Graças a Deus que tem a tecnologia, né? Então, provavelmente o pastor conseguiu, né, mandar uma mensagem no WhatsApp. Sim. Né? De alguma forma se conectar, né? Isso. Mas é um tempo terrível, né? Foi terrível, cara. E hoje, como que você vê essa retomada, né? Dizem que não saímos da pandemia ainda, mas eu acho que, né? Assim, Estamos do perto cenário da normalidade. Né? Perto do cenário inicial, a gente estamos bem, né? Apesar de, né, ainda tem muita sequela, essas coisas assim, mas estamos bem, né? Bem dizer assim, do que estava antes, né? Mas, cara, eu creio que é mais ou menos o que você falou no começo aqui. Eu creio que o senhor quer derramar algo novo, né? Isso a gente tem sentido, né? Só que, assim, a gente precisa submeter os processos, né, do vaso também ser novo, né? Porque você falou, senão a gente rompe, né? Com aquilo, não tem estrutura para receber. Então, creio que é um tempo muito do senhor, né, tratando algumas coisas da gente. A gente vê pelos processos que Deus tem colocado a galera da comunidade, assim, né? Então, se Deus está tratando, quer dizer que alguma coisa está fazendo. Então, já, pelo menos nesse ponto, fala assim, pô, né? Tá acontecendo algo, né? A gente não está, né, parado, né? Então, assim, a gente entende que o sofrimento faz parte da vida cristã e são processos que Deus usa, né, para amadurecer a gente. Então, eu vejo que a gente tem passado muitas situações, assim, sabe? Você vê um irmão aqui, outro ali, outro aqui, entendeu? E o Senhor, né, moldando a gente. Então, cara, eu creio que é esse tempo de preparar o vaso, né,
um vaso novo para poder receber algo novo de Deus, cara. Que legal, E a minha legal. esperança, cara, assim, né? Na verdade, né? Não, e que legal que vocês estão nesse lugar de esperar algo novo de Deus, né? Sim. Porque Existe muitas um- igrejas... Um anseio da parte deles. Isso. Eu acredito que essa perda, ela é de pessoas, ela foi geral, né? Sim. Dificilmente uma igreja não perdeu alguém. Pode ser até que tem igrejas que cresceram, mas isso não significa que não perderam pessoas também. Sim, sim. E eu vejo um pouco, até um propósito de Deus nisso também. Acho que Deus deu como diria um pentecostal, né? Chacoalhou a goiabeira. É. Mas, brincadeiras à parte, Uhum. a gente chegou a compartilhar um pouquinho isso, né? Eu entendo que Deus tem algo novo pós-pandemia, né? Que a gente ainda só tá vendo uma sombra aí, né? Amém. E é legal que vocês também estão buscando esse novo. A gente também, né, Mateus, tem buscado o que Deus quer, o que Deus, né? Deus rompeu ali um tempo, né? Uma Sim. estação. A gente estar onde Deus quer que nós venhamos estar, sair de onde é para sair e tá literalmente no centro da vontade dele, né? Amém, cara. Amém. A gente teve uma reunião quinta-feira, agora, que o pastor abriu muito o coração, sabe? Falou, pessoal, ou a gente abraça, né, tudo que está acontecendo, Deus está querendo fazer, né, ou não tem outra saída, cara. Porque, assim, é o momento, né? E meu pastor é muito amor, cara. Mas quando você vê ele falando mais firme, assim, ele e minha tia, né? Aí o pessoal fala assim, opa, né, então o negócio tá pegando mesmo. acontecendo algo, né? Né? Então, assim, eu senti, assim, e o culto de domingo já refletiu isso, sabe? O culto teve domingo agora, então ele falou assim, poxa, quando eu vi o pessoal já retomando algumas veras práticas de, cara, coisas simples, né? Que a gente perdia de, antes de começar o culto, não é obrigado a ajoelhar, mas tem um tempo de oração, toda a comunidade começar o culto. Então, já teve uma resposta diferente, sabe? Você já vê o ambiente, aquela atmosfera, né, espiritual mudando, você fala, puxa, é isso, cara, sabe? Isso reflete, né, no culto, né? Reflete. E na nossa semana também, né? Consequentemente. Eu né? ouvi uma frase domingo, aliás, do pastor que ministrou, que ele falava que um novo tempo exige uma nova mentalidade, né? Uau, Então, a gente tem que entender que para esse novo tempo que o Senhor tem para nós precisamos de uma nova mentalidade e entender qual é a mentalidade que o Senhor tem para nós Amém, nesse cara. tempo. O desafio é fazer o download do céu, né? Daquilo que Deus tá E a derramando gente na ser terra. humilde para reconhecer que talvez o nosso, né, que aquilo que estava pensando não estava correto, né, cara? Reconhecer isso. Eu acho que esse é um processo difícil, né? De você a gente tem muita coisa formada dentro de nós como verdade, né? Que quando o Senhor vem confrontando, você fala, cara, mas é a minha verdade, né? Aí o Senhor fala, não, mas tem a minha verdade, né? Uau, E aí, é o que isso você aí. vai querer, né? Né? E a gente luta ainda, né, cara? Não, mas eu sei que é assim, Senhor. Mas o Senhor fala, não, mas, né? Não, Sim, e pode ter sido daquele jeito para um tempo, né? perfeito. E Deus quer algo Perfeito. novo, né? Aham. Então, eu gosto sempre de citar, né? Quando Abraão vai matar ali o seu filho, né? Vai levar Isaac lá para ser sacrificado. E a palavra que ele tinha é: leva o seu filho e sacrifica. Só que quando ele chega lá, tem uma palavra nova, que é segura. Segura. Uau, é isso. E se ele não ouve o novo de Deus, ele mata a próxima geração. Meu Deus, é isso. Não é? Caraca, é isso. Então, Mata. a importância de você estar sempre ouvindo o que Deus tem para aquele tempo. Tempo. Cara, precioso isso. Não é? A Sim, promessa de meu Deus ali seria interrompida a partir daquilo. Eu estava conversando, aliás, no Caramba. domingo com um amigo sobre esse tema, sobre essa nova geração, né? Nós vemos e entendemos que Deus tem algo muito especial com essa nova geração que está vindo e com os que estão alinhados a essa visão do Senhor também para esses dias. E é muito fácil a gente apontar essa nova geração, né? A gente achar defeitos, achar erros, falar de inúmeras coisas. E o meu amigo falou assim, cara, mas é muito incrível, porque se nós que somos filhos de Deus apontarmos essa geração que Deus, acusarmos essa geração que Deus está escolhendo, tem muita gente no mundo aí sobrando para abraçar eles. Então, a gente tem que começar a orar para Deus levantar realmente cada um de nós para abraçar essa nova geração, para discipular, enviar, ajudar. Porque se é a gente que, os próprios, né, os aptos para isso não fazer, o mundo aí fora tá de braços abertos para discipular com a visão deles, A né? visão deles. E o papel do sacerdote é ponte, né? Então, se a próxima geração falhar, não são eles que falharam, né? Somos nós como Nossa. ponte que falhamos, né? É isso.
né? Então, por isso que eu falei do lance dos jovens, de estar trabalhando já com o pessoal que a gente tem visto, que tem possibilidade de liderar. Por quê? Porque, cara, daqui a pouco, na verdade, por mais que eu queira, eu não consigo comunicar mais com essa galera, né? Coisa simples de linguagem. A gente faz um discipulado com alguns adolescentes, né? Eu e minha esposa, né? São, acho que uns 7 ou 8, né? Mas é muito precioso o tempo. Mas a gente percebe que tem coisa que a gente fala que é tão natural pra gente que pra eles, tipo, meio assim, entendeu? Então, aí, como eu tenho um filho de 14 anos, enteado também de 14, então a gente conversa muito com eles, assim, né? Pra ver o que tá pegando, assim, tudo, né? Então, a gente tenta adequar. Mas vai chegar uma hora, cara, que vai ser... Né? É muito distante, né? Então, a gente precisa formar desafiador, Então, a gente precisa formar essa próxima geração mesmo, né? Trazer aquilo que é a essência do que a gente carrega, né? E não dá pra eles, e eles tocam pra frente, né, cara? E deixar que o senhor faça, porque senão a gente fica segurando na nossa mão umas coisas que não tem por que segurar. Sim. Né? O senhor quer dar continuidade, né? E a nova geração tem as suas ferramentas, né? Perfeito. Então, por exemplo, a gente fala do TikTok, por exemplo, né? Muito sensualizado, ou, enfim, são bolhas, né? Dentro do TikTok são bolhas. E aí, muitos líderes, muitas igrejas vai dizer para os seus liderados assim, não, entra lá não é um lugar legal. Ao invés de alinhar esses jovens, adolescentes, de como que eles podem lá Destruir, né? expandir o reino naquele lugar, né? Então, a gente precisa deixar os jovens usarem as ferramentas que eles têm, né? Verdade. É importante isso. Agora, Mura, falando um pouquinho do 24 Horas. O Eli falou assim, leva o Mura lá, porque há 20 anos atrás teve um outro 24 Horas, e eles estavam lá. Cara, a gente teve o time RDR, depois entrou vocês, né? Isso. A minha sensação ali, apesar de a gente ter idades parecidas, mas se tratando do louvor, né? A minha esposa mais jovem, eu senti essa conexão de gerações, né? Que tem a ver com o nosso assunto aqui. O quanto que isso, o 24 Horas também está proporcionando, né? Conta um pouquinho como é que foi o de 20 anos atrás. Cara, o de 20 anos atrás foi nesse contexto da adoração extravagante, né? Então, quando começaram a surgir, né, o pessoal querendo fazer mais intenso, né, e aquele lance de, a gente precisa adorar mais, né, cada vez mais, né, precisa estar mais diante do Senhor e queimar, né, e mais incenso liberando tudo. Então, começou a sentir a necessidade, né? E na época, não tinha tão forte esse movimento de adoração, né, oração 24 horas, né, então, que tem hoje, né, essa referência. Então, pra gente era tudo muito novo, né, pra mim, né, e a galera que andava junto era muito novo, né. Então, algum pessoal em Sorocaba, em São Paulo, começaram a fazer alguns, né. E a gente, com essa equipe da COF mesmo, nessa época, né, que a gente tinha uma equipe que a gente saía até para ministrar alguns lugarzinhos aqui, né, mais no interior, né. E, inclusive, o Eli te conheceu assim, né. O Eli convidou a gente para ministrar lá na Presbiteriana, né. E a gente foi com essa equipe da COF lá ministrando e fez um vínculo muito forte daí, né. Aí começou a amizade com o Eli, lá atrás. E aí, então a gente participou com essa equipe, né, de alguns 24 horas, né. Teve uma vez que foi lá que marcou muito, que foi na Avenida Ipanema. Era o pastor Alex, se não me engano, ele foi para a Rússia, ele ia para a Rússia, então tinha todo um lance de missões junto, entendeu? Que também tinha muito isso, essa pegada, né? Principalmente quem fez o clamor, assim, né, pelas nações, tinha essa pegada missionária, então teve esse viés também, né? Então a gente foi lá, cara, eu lembro que foi benção demais, marcou muito minha vida, assim, pelo que Deus fez, né, no dia, a galera tinha muita gente lá, então foi bem legal. Esse foi aí na própria COF mesmo a gente fez, acho que umas 2 vezes, se não me engano, só que foram 12 horas, né? A gente fez 12 horas de adoração, uma vez lá. E participei com ele também, lá no Vale da Bênção, também chegou aí algumas vezes. Então, assim, eu participei de bastante movimento, assim, né? E era muito novo para mim, né? Tanto é que eu compartilhei com minha esposa esses dias que a primeira experiência que eu tive, assim, de falar assim, fui arrebatado, modo de falar, assim, né? Fui, cara, levado, assim, na adoração, foi num congresso desse, né? David Kinlan, que eu lembro que eu abri o braço, assim, pela primeira vez eu não me sentia ali. Sabe? Era tanta presença de Deus, assim, aquela... Cara, e eu lembro que tinha uma flautinha tocando com um delay, assim, cara, que ela começou, cara, a ministrar de uma forma, cara, era só um instrumental rolando. Cara, eu lembro que a hora que eu me dei por conta, tava no chão chorando, cara, sabe? E era essa espontaneidade que era muito massa, né? Então, tipo assim, era tudo muito novo. Aí eu falei pra você, passou por toda essa transição, né? Aí você começa a ver alguns defeitos, então, mas... alguns defeitos e as qualidades também. E aí, de repente, chega, né, 2022, e você tem de novo aquilo, né, cara? E a gente sempre orava também por gerações, né? E a geração mais nova vendo a gente ministrando também, né? A própria COF mesmo, que hoje está com a gente, né? Essa geração está com a gente hoje, dos filhos, né?
E aí, de repente, você vê esse pessoal ministrando, cara, e Deus usando muito a galera, sabe? Aí você fala assim, cara, não nada a ver com orgulho, mas você fala, poxa, eu participei de algo, né, que ajudou, de que forma, né, espiritualmente, me formar, né, pessoas. Então, cara, assim, é uma felicidade muito grande, né? Um temor grande também, né? Mas uma felicidade muito grande de ver, cara, o que Deus está fazendo, e como você disse, né, cara, de ouvir essa nova geração, Sim. né? É aquele lance, o Senhor está falando, né? Sim. E para esse tempo. Então, cara, que nem eu ouço muito Alessandro Vilas Boas, né? Toda essa galera, porque o Morado, por quê? Porque tipo assim, se fosse ficar na minha tradição, eu continuaria ouvindo as mesmas coisas, entendeu? Mas não, cara, eu quero ouvir o que essa galera tem, entendeu? E me tem me abençoado muito, cara. Abençoado muito, sabe? Tem alinhado, trazendo muito alinhamento. Eu tenho meus princípios, né? Aquilo lá que o Senhor já colocou em mim, mas vai adicionando. E o mais louco, assim, eu vejo que essa fonte, Judson, Gregório, a maioria dessa galera bebeu dessa fonte. Então, quando eles começam a falar, eu falo, cara, tem um DNA aí, né? Né? De paixão, de amor por Jesus, né, cara? Então, assim, o que eu observo quando eu ouvi alguém é a centralidade de Cristo. Se o cara põe o centro como Cristo, né? Cristo no centro, cara, para mim já eu fico de boa para ouvir, sabe? Vou na palavra, falar, é isso aqui. Eu tenho dificuldade com outro tipo de coisa, mas, cara, se o cara me apresenta como Cristo, como centro daquilo que ele está fazendo, cara, eu já tenho meu coração assim junto, sabe? Vai junto. Que legal. Você vê o que é? Deus construindo o que a partir desses 24 horas? Seria a mesma coisa do primeiro que eu digo de 20 anos atrás. Sim. Porque eu até... Interessante, né? Porque eu, na minha bolha denominacional, estou em Sorocaba há 35 anos. Eu nunca fiquei sabendo desses 24 horas, 12. Eu também. Né? E é legal saber que teve mais. Mas daquele, né? Que o pastor ele estava envolvido, e agora esse também. Você sente que é a mesma coisa ou Deus está construindo algo diferente nesse tempo aqui? Cara, eu acho que são coisas diferentes, né? É um Tempos novo diferentes. tempo. Tempo diferente, né? Coisa diferente. Então, assim, sim, é diferente. Mas eu creio, assim, que... pelo menos todos que eu participei, né? Que eu consegui estar lá, a essência é uma, né? E é que eu vejo assim, cara... eu sempre tive Sorocaba, né? Como as igrejas levantavam muita placa, né? Meio distante, assim, né? E o próprio pastor ali também falou uma vez, assim, que não era tão fácil você reunir muita gente de denominações diferentes, né? Mas, de repente, cara, eu vejo que, além da nossa teologia, nossos cultos, né? O jeito que faz o culto, até essa escatologia, cara, pode nos separar. Mas, de repente, a gente achou algo que nos une, né? E é em cima desse algo que a gente fez, cara, 24 horas, 12 ministérios, né, cara, juntos lá, cara, sabe? E eu creio, cara, de verdade, que o coração era esse. Ela fala assim, que o que antecedeu, né, meu turno, vamos falar assim, tivesse, né, rasgando em Deus, a gente vai tentar também colaborar com isso, cooperar com isso, né? Porque, na verdade, a gente construiu algo no dia. Então, a gente, como cooperadores de Deus, né? Então, a gente foi lá para construir algo. Não foi para apresentar ou para fazer, não. Para fazer minha parte. Não, a gente estava num contexto encaixado, né? Então, a minha preocupação com a galera é sempre falar assim, gente, a gente está participando de um negócio de um trem que está vindo moendo, né, cara? A gente tem que entrar com muita sensibilidade. Então, eu falei para eles assim, vamos gastar mais tempo, talvez, em oração, né, num jejum lá, do que ensaiando em si. Porque é isso que a gente precisava ouvir o que Deus está querendo fazer para não destoar, né? Para entrar no rio e colaborar com a construção, né? E a gente viu, cara, o que foi, né? E eu acredito, assim, de eu estar aqui, da gente estar aqui, né, tendo esse contato hoje, é um fruto disso, né, cara? Sim. Claro. E até disse para o pastor Eli, né? Porque eu também acredito que Deus está juntando, assim, né, pessoas. E aí, o que ele vai construir a partir disso, a gente só vai entender lá na frente. Amém. Mas a gente quer colaborar, né? A mesa aqui é para colaborar com isso, né? Eu quero trazer outras pessoas, a gente já convidou. Mas eu tenho muita expectativa positiva quanto a isso. Eu entendo que Sorocaba ainda tem igrejas incríveis, pastores incríveis, algumas igrejas com histórias incríveis aqui. Não acho que a gente está inventando a roda, não. Tem muita gente a ser honrada aqui. Mas até esse pós-pandemia, eu entendo que Deus quer tocar Sorocaba talvez de uma forma diferente nesse tempo. Uau, amém, cara. E essas conexões que Deus está fazendo, eu entendo que tem muito a ver com isso, sabe? Amém. Porque a mão tem vários dedos, né? Mas elas precisam, né, tocar juntas, né? A cidade. E é isso, né? Por quanto tempo... Eu não vou nem falar de Sorocaba, vou falar da igreja brasileira, né? As placas nos dividiram. Puxa, cara. Ou, né, a teologia nos dividiu.
E a gente não... Cara, você matou, né? Quantas vezes a gente não se juntou pelo um propósito daquilo que nos unia, né? Exatamente. Porque assim, a gente vê, o mundo hoje está assim, né? Polarizado, né? Então a gente faz questão de ressaltar nossas diferenças, né? Eu sou de esquerda, de direita, eu gosto de morango, outro de abacaxi, tudo gera briga, né, cara? Tudo gera divisão, né? E de repente as pessoas verem, né, no corpo de Cristo, né, unido pelo cabeça, fala assim, cara, que não é teologia, arminianismo, calvinismo que separa a gente, né, cara? Né? E o que nos une é um amor, né, cara? Então, cara, eu creio que isso aí, assim, é a gente pregar com a nossa vida de comunidade, né? Não creio que é fácil, né? Porque tem muita história envolvida, tem muito, né, orgulho envolvido e tudo. Mas, cara, é possível, né? É possível. E na mesa de Jesus, cabia 12 lá, né? No mínimo, né? E cada um tinha seu jeito, cada um tinha suas características. Eu entendo que o reino de Deus é formado por igrejas que têm as suas... Deus derramou algo lá na COF que é diferente para Batista, para Presbiteriana, para Assembleia, enfim. Mas quando a gente junta todas, eu acredito nisso. Aí a gente começa a entender quem Deus é na sua... Amém. Né? No seu inteiro ali, né? Amém. Porque é aquela história, né? Você pegar um elefante, cada pessoa de um lado, para descrever como é o elefante, cada um vai descrever de um jeito. É verdade. É isso mesmo. Mas, né? Alguém vai falar que é tromba, outro vai falar que é grande, o outro, né? Mas quando a gente junta o que todo mundo tá falando, a gente fala... A gente começou a entender quem Deus é aqui, né? Cara, eu não lembro quem foi que falou isso, que eu guardei muito para mim. Você pega mesmo as cartas de Apocalipse, para cada uma revelação. Aquele que é a estrela, aquele que é... Então, são revelações para cada igreja, né? Porque o Senhor nunca vai dar para uma só revelação. Porque senão a pessoa acha detentora a revelação de Deus, né? Quem é isso, né? Não, mas aí é o quê? É uma revelação para cada um e que realmente juntando, cara, o cabeça faz um corpo, né? Cada um sua função. A gente pode trazer isso para dentro da nossa comunidade, né? Com pessoas e para a cidade, né? Jesus sendo cabeça, né? Da igreja, né? Dele, cada um desempenha a sua função, né, cara? Não tem esse lance de eu querer ser quem eu não sou, né? Porque eu creio que a grande frustração de muita gente, de repente, é ver ministérios... Falo por nós, de verdade. Você vê ministérios bem-sucedidos e, às vezes, a gente penando em algumas coisas, né? Aí você fala, onde a gente está errando? Mas, às vezes, não é que estamos errando. É que, às vezes, o Senhor tem uma porção para a gente que não é a porção que tem para a Assembleia de Deus, para a Igreja da Família, entendeu? E por isso que é importante, assim, a única coisa que a gente tem que ter é a certeza, né, e buscar em Deus que a gente está no caminho certo, né? Que é aquela vontade dele. Porque, se precisar... Olha só, outra coisa que eu acho muito interessante, falando disso. Na pandemia, antes da pandemia, tinha uma galera que estudava muito escatologia, né? Eu acho que a gente tem o Fábio Coelho, o Ângelo Basso, Vitor Vieira, né? Esses caras... Bastante. E na época do Gregório mesmo, eu cheguei aí na igreja do Vitor Vieira algumas vezes, né? Ele fundou, na época, lá era um Ministério Amigos do Noivo, que tinha, né, um site e tudo. E, cara, esses caras foram fiéis à visão que Deus deu para eles. Mas ninguém queria ouvir esses caras antes, velho. Então, tipo assim, eles estavam com uma revelação de Deus que ninguém, tipo assim... Mas falar de Apocalipse agora, cara, né? Que rolê é esse, né, velho? Ninguém quer saber disso, não. Aí veio a pandemia. Então, parece que Deus guardou esses caras. Esses caras foram fiéis àquilo que Deus deu para eles. E falou assim, agora é hora de usar vocês, ó. Vai edificar o corpo, entendeu? Então, por isso, assim, que se a gente se move por resultado, né? E por coisa, cara, a gente perde muito o que Deus quer. Né? E o Senhor quer que a gente se mova por obediência. Né, cara? Por isso que eu falei que minha preocupação maior hoje é ouvir a voz de Deus e obedecer. Né? Seja ela, cara, para eu ficar pro bastidor, na frente, onde for, cara. Entendeu? Porque eu sei que dali vai fluir aquilo que Deus quer, né, cara? Vou cooperar com o que o Senhor quer fazer, entendeu? Eu me lembro de uma vez que eu vi uma ministração que um pastor brasileiro trouxe um pastor americano para a igreja dele, que era amigo. E aí terminou o culto, isso é fato real, a história. Que esse pastor falou para esse pastor americano, pastor, agora que você viu o culto, opina pra gente o que nós precisamos fazer para ter a igreja cheia, igual a igreja do Senhor nos Estados Unidos e etc. E porque a igreja do Senhor é muito grande e nós queremos ter isso que você carrega lá aqui. E aí o pastor falou assim, olha, eu acho que a igreja brasileira precisa olhar menos para o que eles precisam fazer e olhar mais para quem eles precisam ser, parecidos com Cristo. E eu acho que, tenho certeza, na verdade, que o objetivo é esse, a gente olhar para Cristo, né? O 24 horas de adoração não é eu lembro que o Eli comentou isso até no grupo
da zeladoria, né? Ele falou, olha, esse não é um evento de plateia, não é um evento que vai talvez encher, que vai estar superlotação. É isso. Mas é um evento onde a gente tem que olhar para Jesus e levantar um altar de adoração. Amém. Esse é o propósito, né? Ô, Jackson, e você falou da pandemia, né? Foi interessante porque houve uma transição também de uma galera que estava acostumada a ministrar na igreja, ouvindo o feedback da igreja, e de repente foram para live ministrando na frente de uma câmera para uma pessoa, de repente, lá atrás. Cara, eu entrei, imagina, eu tava, vamos dizer, novo nesse rolê todo, né? E aí, eu sempre fui muito assim, eu gosto de feedback, né? Então, pô, eu vou pregar, minha esposa, como foi, né? Como sei, mas não por um, mas para uma direção, né? E eu dependia muito da igreja disso, né? Minha esposa sempre falava, Fê, para com isso, né? Adora a Deus, tal, né? Não liga para essas coisas, né? Eu sei que a gente tem que ficar de olho, lógico, mas não fica dependendo disso. Sim. Cara, e de repente o senhor me colocou com o violão na mão, sozinho, né? Só com câmera. Com a câmera, com meu amigo, com o Vitão, meu amigo lá atrás, falando assim, ó, pode ir. Nossa. Aí, cara, eu falei assim, ou você falava assim, cara, agora a plateia é de um homem só, né? Ou achava dentro e falava assim, eu canto a verdade que tem dentro de mim, né? E ministro a verdade dentro de mim, sem depender de nada, cara. E foi uma escola pra mim, de verdade, cara. Foi uma escola, porque eu saí todo esse rolê de live, assim, cara, bem diferente do meu coração em relação a isso, sabe? Bem centrado. E 24 horas é exatamente isso, né, cara? Você fala assim, meu, estamos lá adorando a Deus, né? Só a Ele, né? E assim, isso me conquistou muito, né? Quando falou que não ia, a pretensão não era ter plateia. E o que fazia todo sentido, porque 24 horas ninguém vai ficar 24 horas. Perfeito. Parece até que tem uma família lá, um casal que ficou, se não ficou os 24 horas, ficou bastante lá. O pastor ele me contou. Mas não é a proposta. A proposta é ser rotativo. Sim. Alguém vai chegar, vai ficar um tempo e vai embora. Isso me conquistou muito, porque a primeira impressão que eu tive é, cara, os caras que estão lá, eles não estão preocupados com isso. As pessoas que aceitaram estar lá é porque isso não é tão importante. Falei, cara, eu quero estar lá junto. Uau, cara. Eu quero estar lá junto. Essa leitura, né, que você fez, né? Cara, que massa. E o nosso horário, em princípio, era um horário até difícil, né? Acho que, em princípio, era das 4 às 6 da manhã. E eu acho que o Bastos fez esse horário depois, eu não sei quem direito fez, mas é um horário desafiador, né? E ainda, mesmo sem saber, mas no dia a temperatura acho que chegou a 6, 5 graus. Muito frio. Super desafiador. Tava muito frio. Depois acabou, enfim, mudando lá. Alguém não pôde, a gente acabou mudando lá. Mas era um horário dos mais difíceis. Eu lembro que o Márcio, que foi na primeira reunião, a gente não conseguiu ir. Eu lembro dele. Que a gente teve aqui o Semana Experience, né? E ele chegou e falou assim, ó, pastor, o trabalho é sério, o pessoal tá bem intencionado, não vai ter público e o nosso horário é esse. E aí eu lembro que ele falou, ó, um dos mais complicados, né? Eu falei para ele assim, mas qual é o propósito lá? O propósito é levantar um altar de adoração. Então eu falei, se é isso que Deus está fazendo em Sorocaba, eu quero estar lá junto. Amém. A gente precisa estar lá junto. Então, cara, sabe o que eu sinto? A pandemia tem a ver com isso, 24 horas tem a ver com isso. Então, talvez está na hora, isso veio agora aqui, né? De aquilo que a gente faz no quarto, começar a fazer agora fora do quarto, né? Uau. Porque no quarto não tem essa resposta da galera, né? Mas você tem que ter a convicção de estar lá e acreditando que Deus está lá com você. Exatamente, cara. Exatamente. Então não importa se tem gente, não importa a resposta, importa que eu tô aqui, Deus está aqui e eu vou entregar o meu tempo de adoração. Cara, é muito louco, porque assim, eu lembro que... sabe quando você pensa algumas coisas, mas você não consegue verbalizar? Aí um dia eu vi o Tom Molinari, né? Sim. Ele fez um esquema lá de mentoria, né? Eu participei. Ele falou uma coisa, cara, que explodiu no meu coração, cara. E que era exatamente, ele falou assim, cara, a gente adora a Deus, né? A partir de uma revelação de quem Ele é, né? Então, tipo assim, e aí eu comecei a pensar sobre isso. Porque, assim, a gente conhece a gente lê muita coisa sobre Deus, né? Então, Ele é Pai, que Ele é Salvador, Senhor dos Exércitos. Mas de você conhecer e aquilo ter uma revelação, uma verdade dentro do seu coração, cara, é um passo gigante, né? Porque aí, aquilo, o meu pastor fala a palavra constituição, né? Aquilo te constitui, aquilo te torna uma verdade dentro de você, cara, que não tem quem tire. E aí, você adorando a partir desse lugar, cara, é uma adoração, cara, que é fluida, que você não precisa, esforçar, procurar a palavra. Não, aquilo lá vai sair do seu coração de uma forma tão verdadeira, cara. Porque é o que você é. Exatamente. Parte daquilo que você se tornou, né? Exatamente. Em Deus. Então, tipo assim, que nem a revelação de paternidade, pra mim é muito forte, né?
tudo o que aconteceu na minha família, tudo meu pai ser muito fechadão. Então eu tive mais com a Laura Sogueres, cara. Ela veio em Sorocaba uma vez, lá na Presbiteriana. Ela não sei se vocês foram, né? Mas teve lá o movimento Ruá, que ele fundou lá. Ela foi lá na Filadélfia. Isso, Presbiteriana na Filadélfia. Aí ela foi lá, cara, eu nunca esqueço, cara. A gente fez banda de apoio para ela, né? A gente desceu, ela ministrou, contou o testemunho dela. Cara, eu não consegui subir de volta para ministrar. Porque aquele dia, cara, Deus começou um processo na minha vida sobre paternidade, cara, que, velho, mudou toda a minha vida em relação a como, né, relacionava com Deus e como adorava a Deus. Né? Então, tipo assim, bem rapidamente, assim, meu pai, né, ele é oriental, então para ele, linguagem de amor é muito forte serviço, né? Muito forte serviço. Então, sempre a minha tentativa era o quê? De tentar servir ele para eu me sentir amado, né? E era sempre esse rolê que tinha comigo, né? Eu tinha muito esforço no meu coração, né? Meu pai muito fechado, né? Imagina, sem aprovação da minha mãe, né? Então tinha só meu pai, então eu buscava sempre a aprovação dele, né? Meu pai, beleza, sempre me amou do jeito dele, tudo meio friozão, mas ele sempre amou, né? Sempre proveu pra gente, né? E pra mim e pra minha irmã. Mas eu tinha esse lugar, cara. Aí quando eu vim pro Senhor, aí você faz o quê? Reproduz esse lance de paternidade com o Senhor. Então, para mim, por isso que desde o começo eu comecei a servir, já entrei nesse contexto de servir a Deus. Então, a impressão que eu tinha, quanto mais servia, mais o Senhor estava se agradando de mim. O que aconteceu? Nos processos que eu teve na minha vida, né, logo depois que terminou tudo o Gregório e tudo assim, foram quase 5 anos, cara, que eu não encostei na minha guitarra. Cara, eu acho que eu vivi a maior crise de fé que eu tive na vida até hoje. Por quê? Porque eu parei de fazer, parei de se sentir amado por Deus. Para mim, já não, entendeu? Já não sentia mais nada, cara. Então, tipo assim, cara, cadê Deus, né? Eu comecei... E nessa ministração, nesse dia... Ela contou o testemunho dela, por isso que eu falei que é vida, né? Aquilo que está nela, né? Então, ela liberou aquilo lá sobre a gente, cara. Aquilo lá veio no meu coração. A frase, o Senhor te ama, todo mundo fala. Mas aquele dia, o jeito que ela falou, que o Espírito ministrou no meu coração, nada que você faça, mais ou menos, Deus vai te amar mais ou menos. Cara, você entende? Eu já tinha ouvido outras vezes essa palavra. Só que nesse dia, né, veio uma pessoa que estava constituída, aquilo é uma verdade. Aquilo lá ministrou no meu coração de uma forma, cara, que eu nunca mais fui o mesmo, cara. Né, na minha vida mesmo e, cara, principalmente na parte da oração, né, que totalmente serviço, né? Então, por isso que eu falei hoje, quando eu cheguei todo esse contexto de live e tudo, cara, eu adoro a partir disso, entendeu? Dessa revelação do amor de Deus por mim, né, da paternidade, tudo que ele tem feito ser revelado, né? Mas eu adoro, então por isso que eu falei, né, ou a gente acha uma verdade dentro da gente e libera, tem que liberar, ou a gente vai cantar, cara, parece que tá cantando, sei lá, num barzinho, sabe? Fazer um som pro pessoal que tá em casa se divertir. Mas não, né, cara? A gente tem, né? A gente adora em verdade, né? Que é o que o senhor procura, né, cara? Então, nem lembro o que você perguntou agora, mas eu fui emendei nisso aqui agora, cara. Que sentido de falar, mas... cara, é muito forte, cara. Você cantar em cima de uma revelação, né? Realmente, né? Não só uma informação, né? Informação a gente tem muita, né? Revelação que a gente precisa buscar mesmo. Eu ia fazer um acréscimo aí. Por favor. Eu estava até hoje conversando com uma amiga de trabalho, Samantha, conhece você? Ela é lá da Presbiteriana Filadélfia. Que legal. Ela, o Lucas. E ela tava falando exatamente isso que você Lucas. falou. Guitarra, né? Toca. E ela tava falando o quão é importante a gente ter esse entendimento que nada do que nós podemos fazer vai fazer que Deus nos ame mais. Deus já nos ama, né? E se a gente não tomar cuidado, a gente se torna escravo desse ativismo, né? Meu Deus. A gente... fica um ativista que serve na igreja, que faz tudo certo, dizima, que frequenta o culto de domingo, que frequenta os cultos dias de semana, mas isso é um ativismo escravo, porque Deus continua nos amando intensamente. É algo que é a graça de Deus sobre a nossa vida. E é muito louco você comentar isso. Ela estava falando isso para mim hoje, né? O quanto Deus tem trabalhado isso na vida dela. Mas eu acredito até que é algo comum para as pessoas. A gente tenta servir Deus, e isso não é errado. Mas a gente serve falando, olha, Deus, eu estou fazendo isso, me ama um pouco. Exatamente. E Deus já nos ama. E eu creio muito, cara. Jesus bateu muito nos fariseus por causa da motivação do coração, né? Eu acho que nunca foi errado ser... Igual Marta e Maria, né? O problema não é servir, né? De Marta. O problema é onde estava o coração dela, né? Então, eu vejo que é muito isso, né, cara? Assim, o senhor, quando você encontra a motivação correta, né, eu creio que... Eu vejo muito assim, quando você fala assim, adorar em espírito e em verdade, quando o senhor fala, né? O senhor fala para a samaritana, não é onde você adora, é como você adora, né? E o que Deus está procurando. Então, esse é o modelo de Deus, em espírito, né? Ou seja, primeiro, cara, é do jeito dele, né? E em verdade, é a motivação correta para adorar, né? Então, qualquer outra motivação que não seja ele, é uma falsa adoração.
né? Então, é assim, é essa verdade que a gente precisa procurar mesmo, né, cara? Sim. É Perfeito. muito baseado nisso. E depois aí de mais de 20 anos tocando, como que você entende a adoração para esse tempo ou para todos os tempos? Como que você entende esse tempo da adoração no Brasil? Porque a gente passou por vários Sim, movimentos, vários né? movimentos, é. E eu não estou falando aqui especificamente só adoração no Brasil. Como que você vê a adoração hoje? Cara, muito o que eu acabei de falar aqui também, Sim. né? Eu vejo assim que a gente não pode perder nunca a essência, né? Porque assim, eu vejo que ganhamos muito na parte estética, mas muito, cara. Assim, se você pega os cultos hoje, cara, é uma coisa animal, assim, né, cara? Luzes, né? A produção musical, cara, tocando com clique VS. Então, cara, você tem uma possibilidade que antes a gente não tinha, né? Que se a gente pensasse 20 anos atrás, até se você pegar 20 anos atrás, o que a gente fez 20 anos atrás e o que fez hoje, é outro nível, cara, de excelência, né, cara? Só que o perigo é a gente se perder no meio disso, né? Porque daí a gente começa a copiar, querer copiar resultado, né? Então, a gente vê alguém fazendo, vamos copiar o resultado. Só que, cara, só existe resultado para quem passou por processo, né? Então, a gente quer abraçar resultado e não processo, né? Então, a gente fica só nessa de resultado e vai perdendo, cara, a essência, né? Eu acho que até o Eric falou uma pegada assim também o dia que ele veio, que eu ouvi lá. E eu acho que é isso mesmo, cara, sabe? A gente está muito bem, vamos falar assim, né? Tecnicamente falando, né? Eu acho que não teve nenhum período até hoje assim que você vai num culto e você vê uma música de qualidade, cara, né? Né? Qualidade mas ao mesmo tempo, cara, né? A gente precisa, porque o essencial não é isso, né? Isso é um resultado, né, de algo, mas o essencial não é isso. Então, eu vejo assim que avançamos muito, né? Mas eu vejo que tem gente que se perde nesse meio caminho, infelizmente, cara, né? Deixa a essência. O Matheus sempre fala, né? Não basta fazer um bom culto, né, Matheus? Tem que fazer na segunda, terceira. Isso. Ele reflete no nosso dia a dia, né? O Mike Duke, ele fala ter kingdom, que é a vida cristã é ter kingdom, terça, quinta e domingo. Né? Tem que afetar toda essa galera. Muito bom. Todo esse tempo. O pastor lá, que idade que ele tem? Cara, você me pegou. Cara, 50 alguma coisa, quase perto de 60, eu acho. Então ele é um pastor novo. Sim. Que legal. Tem uma caminhada ainda. Sim. Que legal. E você sente, você falou que é uma igreja mais velha. Como é que está sendo esse conflito de gerações? Você que é líder de jovens ou adolescentes? De jovens. Na verdade, como tem pouca gente, então, né, eu e um pastor assumimos, né, mas esse pastor começou a ter trabalho para fora, então meio que não deu para ele dar aquele apoio 100%, né? Então acabou ficando mais para mim, principalmente a parte de logística, né, toda, né, de organizar as coisas, né? Então, cara, assim, a maioria do pessoal que está com a gente, a maioria não, todos estão com a gente, são filhos de obreiros, né, filhos de membros, né? Então, ele já vem no contexto, né, já do tipo assim, de oração em casa. Então, assim, eu não sinto, por exemplo, assim, que nem quando eu vim para o Senhor, por exemplo, da necessidade que eu tinha de procurar alguém eu sinto que ele já tem essa base feita, entendeu? Então, é tentar caminhar. Assim, tem suas dificuldades isso, né? Que muitas vezes algumas coisas, né, que o Senhor começa a direcionar, as pessoas, mas, tipo assim, tipo os nazarenos, já sei, pô, legal isso aí. Né? Mas, por outro lado, é legal porque você já trabalha com um pouco mais de maturidade, né? Então, tem coisas que você não precisa estar no beabá, né? Uma coisa que você pode avançar um pouco mais. Então, assim, é esse desafio que, até eu entender tudo isso, na verdade, né? Conseguir lidar com tudo isso, foi um pouco difícil. Agora, a gente está começando como eu falei para você, né? A gente fez uma reunião com o pessoal lá, falou, gente, para tocar sozinho não dá. Porque até então, o pessoal está tudo deixando nas minhas costas, né? De organização, tudo. E ia sair tudo com a minha cara, né? Porque eu quero que não flua a partir daquilo que a gente é, né? Sim. Então, eu falei assim, eu preciso de mais gente, né? Então, a gente colocou mais jovens lá, e com esse plano que eu falei para vocês, né, com a intenção alinhada com o pastor também, falei, pastor, a gente precisa, né, começar a transicionar esse bastão, ainda passar o bastão. Então, estamos adaptando esse novo grupo, né? Então, assim, agora, de novo, como eu disse, né, um novo tempo, então eu creio que o Senhor vai começar a estruturar melhor tudo isso para esse novo tempo. Mas, assim, cara, a igreja é de boa, assim, sabe? A igreja é de boa, apesar de ter umas diferenças, mas como a maioria do pessoal já está há bastante tempo, então acaba se conhecendo, já se conhece, entendeu? Então já sabe um pouquinho como é que é a vida do outro, assim, entendeu? Então não tem muito aquele choque assim de não conheço, não, já sabe. Já porque já está crescendo naquela família, exatamente, né? Entendeu? Legal. Então acaba acontecendo isso, entendeu? Para quem quer conhecer a Coffee, onde fica, como é que funciona, horários? Fica na Rua João Mendes Gomes,
Essa hora que eu falo pra câmera que você falou? Pode ser, pode ser. Fica na rua João Mendes Gomes, né, Jardim Maria do Carmo. Fica próximo do Parque das Águas. A gente tem culto lá de terça-feira, né, de oração, às 19h30. Quinta-feira, às 19h30 também. E aí tem a programação, né, às vezes de mulheres, de jovens que vêm no sábado. E o culto, né, de domingo é às 18 horas. Legal. Domingo. Legal. Para quem tem Instagram, tem rede social? Tem o Instagram, é Coffee Sorocaba. Coffee Sorocaba. É do Instagram. E para quem quiser te seguir, qual o seu Instagram? É @mura1080. Por que 1080? Que é Outubro de 1980. Ah. Não é janela 1040. Era algum Eu achei- capítulo e versículo bíblico. Eu fiz muito tempo já isso aí, não tinha esse rolê na época. Indica pra galera aí um livro, alguma coisa que fez diferença na sua vida, pra galera ler, enfim. Cara, Simplesmente Crente. Não lembro o nome do autor agora. Eu acho que é John Piper? Ou é... Não. Ou é... Cara, eu não lembro o nome do autor agora. Não lembro mesmo. Mas foi uma indicação que eu fiz aquela mentoria do Douglas Gonçalves, de Jesus Sim, sim. E foi um dos livros que ele deu, né? E eu tô lendo ainda o livro, mas, cara, assim, John Stott ou John Piper? Não, então não é, cara. Não É um outro nome, cara. Eu não... Mitchell Orton. Pronto. Deixa eu ver a capa. Tem a capa aí? Vamos lá. Já vou, inclusive, pedir pro editor colocar... Ah, esse! É que fala do dia a dia, né? Isso, né? Fala- Tipo assim, cristãos ordinários, Por né? uma vida cristã comum. Perfeito. Porque, cara... Legal. Então, e entra justo naquilo que eu tava falando pra vocês, né? Que a gente aspira tanta coisa né, foca tanto nos processos e, de repente, o Senhor quer a gente numa vida simples, mas que seja satisfeito nele, né? Acho que o grande problema é esse, né? A gente não tá satisfeito, né? Agora, se a gente tá no Senhor, né? Eu uso o termo trilho da graça, né? Se a gente tá naquele trilho da graça, cara, tudo vai fluir na linha. E não importa se for para você, cara, cuidar da sua casa, somente. Se for esse o papel que o Senhor colocou para você, cara, o Gregório contava uma história, é que eu não sou muito cara ruim de memória, eu não lembro certinho dos personagens, mas assim, era um cara que pregava todo dia numa praça lá, né? Pregava, e aí um dia ele falou assim, puxa, eu tô cansado, não vejo ninguém se convertendo, não sei o quê, né? Tá naquela crise, né? De, pô, não funciona. E o senhor falou assim, permanece. E eu sei que ele pregou um dia numa praça para um dos avivalistas, que eu não consigo lembrar o nome agora. Então a função, você entende? Esse cara ele pregou tanto tempo, atingiu, mas tinha um propósito, que era atingir uma vida. Ele atingiu, então eu imagino a satisfação, né, que o senhor não colocou nesse cara e falou assim, pô, eu cooperei com aquilo que o senhor queria fazer. Muito bom. Né? E a partir dali, o cara fez, né? Eu não lembro quem era agora. Vou procurar saber. Muito bom. Eu não lembro agora. Mas é mais ou menos isso, entendeu? Então, tipo assim, de você viver uma vida comum, sabendo que uma vida comum é algo de Deus. Né? Porque se a gente se amolda nesse padrão mudando que o sucesso é o ápice de tudo, né? Como se a gente... Aí a gente começa a fazer uma parada de usar Deus como um meio para chegar num fim. E não Deus ser o fim. Né? E quando a gente entende que uma vida simples é algo de Deus, é que Deus é o fim de tudo. Né? Não importa como vai ser o meio, né? Estou andando que esteja nele, né? Só uma correção. Eu confundi com Simplesmente Cristão, que é um livro que também é bem legal para galera aí. Bom saber. Porque inclusive é um livro legal para quem está começando na fé. Porque dá bases ali da fé cristã, só que cristocêntrico, com realmente fundamentos saudáveis da fé cristã. Agora, ser crente lá na celebração é fácil, né? A questão é ser crente trocando fralda, né? Cozinhando. É verdade. É você realmente exalar Cristo, né? No seu dia a dia. A gente tem lá na igreja agora tem um casal que fez Casados para Sempre. Vocês conhecem? Já ouvi falar. Cara, benção demais, cara. Aí tem sexta-feira, né? Toda sexta-feira nossas reuniões com eles. E a gente tá, acho que na terceira ou quarta aula. Cara, sai de lá no sentido que você passou um caminhão em cima de você, sabe, cara? Porque eles falam, né, que começa em casa tudo, né? Eu e minha esposa, a gente tem falado muito disso. Mas minha esposa, né, pega muito meu pé e fala assim, né? Porque assim, aquele lance, a gente vai entrando nesse servir, e como é uma igreja grande, então você acaba abraçando um monte de coisa, né? Sim. E de repente, a hora que você olha e tá abraçando um monte de coisa, você esquece do principal, né? De casa, né? Então, volta e meia, minha esposa, graças a Deus, minha esposa me puxa por baixo e fala assim, calma, né? Graças a Deus pela vida das esposas. E aí, cara, e nesse contexto veio esse curso que tá fazendo agora, e, cara, tá só
batendo mais em cima disso, sabe? E é disso mesmo, cara. Flui, né, da nossa família, né, cara? Nosso primeiro ministério. Né? Legal. Nunca, de maneira nenhuma, tá falando para não servir, mas com saúde, né? Porque aquilo tenha... O que a gente é em casa valida, né? E sustenta nosso ministério, né? Perfeito. E talvez isso seja um diagnóstico para você começar a derramar e levantar novos líderes lá, né? Amém. Pessoas que você olha e daqui a pouco eles estão assumindo o que você faz e você se orgulhar daquilo que você conseguiu fluir para a vida deles, né? Amém. Então, e as esposas nos ajudam muito a trazer esse equilíbrio, Muito. a ser um alerta, né? É verdade, cara. É verdade. Enfim, uma banda aí, uma canção que você tá ouvindo, alguma coisa pra galera Cara, ouvir. Banda, assim, eu curto muito uma banda chamada David Crowder Band, não sei se vocês conhecem. David Crowder, parece o Visconde Sabugosa, cara, tem um barbão assim, cara. É uma das bandas mais criativas. Assim, agora ele tá com o ministério Crowder só, né? Mas eu gostava muito quando era banda, né? Então eu ouço bastante ainda, né? Jason Upton. Cara, aí eu puxo um pouco da velha guarda pra mim, né? Legal. Né? Mas, assim, de atual, assim, eu gosto muito desse CD novo, desse projeto novo que o Morada fez, sabe? Lembre-se dos 80, de 90. Gostei muito. Gosto do Morada também. Ouço bastante Alessandro Vilas Boas, cara. Esse eu gosto muito, porque ele flui muito, cara, na adoração que eu curto muito essa pegada, né? E nesses tempos de 24 horas, cara, eu comecei a resgatar muito o Cirilo também. Fazia tempo que eu não ouvia os primeiros CDs do Cirilo, sabe? David também, cara. Comecei a ouvir bastante. Mas, cara, eu acho que, assim, eu ouço muita música gringa, sabe? Eu gosto bastante, né, deles. Então, o pessoal do Passion, não sei, né? Chris Tomlin, né? Matt Redman, cara. Matt Redman eu curto demais também. Que fez essa adoração, né? Essa adoração é dele, essa música. Charlie Hall. Cara, tem bastante, cara. Até linkando com essa pergunta, teria alguma banda de rock, você falou que iniciou no Renascer, SOS, né? Que você indica. Por que eu faço essa pergunta? Eu gosto muito. E eu percebo que quem gosta e é cristão, que tá fora até, tá dentro de uma bolha mais gospel ali, tem muita dificuldade. Principalmente porque o pessoal acha que só existe Oficina G3. Só existe Oficina G3 e Rosa de Saron, né? Que é um pouco cristão ali, enfim. E eu falo que existe infinitas opções se você começa a caçar, seja nacional ou internacional. Você tem alguma recomendação aí para quem gosta e acha que só existe Oficina G3? Então, cara, é duro, né? Porque eu vou para trás também. Entendi. Né? Eu vou para trás. Eu acho que Resgate, cara. Ouço muito Resgate muito ainda. Bom. Né? Fruto Sagrado, não sei se vocês conhecem também. Né? Sim, com certeza. Então, Fruto Sagrado também eu ouço, é muito bom também. Ouço um pouco menos, né? Mas Resgate eu ouço bastante, cara, ainda. Oficina também. Cats Barneia. Resgate tá voltando, né? Sim. Lançando os clipes aí. Cara, e o Zé Bruno, eu também curto muito o Zé Bruno mesmo, também, né? Pregando, Ministrando. Assim, ministrando. Muito Legal. bom também, cara. Curiosidade, qual guitarrista que mais te influenciou? Cara, aí eu tenho que puxar pro YouTube, cara. The Edge. Aí, eu curto... Apesar de eu curto muito também John Mayer, sabe? Sim, sim. Eu curto muito o jeito que ele toca e tudo mais. Aí já é um nível um pouco bem mais absurdo também, né? Mas, cara, The Edge tem muita coisa que eu assim, tento chegar de timbre, principalmente, né? As coisas assim, né? Hoje em dia, como eu falei pra você, como eu tô mais tocando, então eu faço uma guitarra mais base, né? Mas nessa época, tá, assim, que era só como guitarrista mesmo, que a minha atenção tava toda pra essa, a maior influência acho que é o The Edge mesmo. Legal. Mura, manda um recado final aí pra galera. O que você... Alguma coisa que a gente não conversou aqui que você queria acrescentar? Cara, foi bom, cara. Eu tava bem nervoso no começo, cara. Eu falei, cara, como é que vai ser isso, né? Tranquilo. Mas, cara, eu gostei muito, cara, do papo aqui. Cara, saí com porções também que vocês liberaram aqui também. Cara, explodiu a cabeça aqui também. Gente, assim, de verdade, na questão da adoração, é aquilo que a gente conversou, né? A gente tomar cuidado para não perder, né? Só tá bom, né? Mas pra gente não perder a essência, né? Para não trocar, né, o resultado, né? Uma coisa eficiente pelo Senhor, né? Que o Senhor conduz as coisas, né? Então, eu creio muito, assim, que submeter ao processo, cara, isso eu acho que é uma coisa que talvez o tempo que a gente está vivendo nas comunidades tá desse, sabe? Então, eu tenho batido muito disso, né? Até, inclusive, lá em Pissarras, que eu falei pra você, eu fui lá ministrar lá e tava para ministrar assim, e o Senhor tocou muito nesse ponto, sabe? Na hora, assim, né? De, cara, submeter a processo, né? Porque não adianta, cara. O Luiz Gemino fala, né? Que
se a gente não submete aos processos, né? Depois o nosso caráter não aguenta, né? Aquilo que Deus vai fazer, né? E aí cai, né, cara? Então, tudo que o Senhor faz, cara, é bem feito, né? Ele é perfeito, né? No tempo dele, em tudo que ele faz. Então, se a gente submeter a isso, cara, né? A gente vai chegar. E assim, e não vislumbrar, né? É isso que eu falo assim, eu tento não me empolgar, não vislumbrar, porque aquilo que o Senhor vai fazer, cara, o mais importante é a satisfação que vem dele, né? Então, cara, seja grande aos padrões do mundo ou pequeno aos padrões do mundo, cara, o importante é estar naquilo que o Senhor quer que esteja, né? Porque vai fluir, né, cara? Muito bom. É isso aí. Mura, valeu por esse bate-papo. Cara, obrigado, Jacob. Cara, que demais conhecer você melhor. Cara, brigadão, cara. A gente já tinha falado, vamos marcar um café pra gente conversar, mas foi melhor aqui nessa mesa que foi legal. Foi legal a gente se conhecer, Muito bom, a galera cara. conhecer também. Legal. E quem quiser, vai lá visitar. Você ministra que dia, normalmente? Cara, é uma escala, não tem um dia certo. Então né? vai indo até você encontrar o Mura lá. Aí você fala pra ele, ó, vi você lá no podcast do NSDC Cast, dá um abraço nele. Isso, fala que veio aqui que ganhou um abraço daí. É isso aí. Gente, obrigado. Matheus, brigadão. Tamo Valeu, junto gente. sempre. Mura, Deus abençoe. Amém. É isso, galera. Não esquece de curtir aqui, comentar, mandar pra galera aí, para que mais pessoas sejam abençoadas por tudo que foi derramado aqui nessa mesa. E não esquece de tocar na sinetinha aí também para receber todo o nosso conteúdo. É isso. Até mais. Deus abençoe a vida de vocês. E não esqueça que nós somos de Cristo.